Queridos, hoje nós vamos dar mais um passo na nossa série de reflexões do mês de setembro. E nós vamos refletir juntos hoje num dos textos mais curiosos da Sagrada Escritura. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, uma das histórias mais perenes no imaginário infantil cristão, por causa da escola bíblica, e da imagem muito curiosa de um homem sendo tragado por um peixe, e depois sendo por ele depositado fielmente lá na praia de Nínive. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, nos primeiros 3 versículos do capítulo 1, e depois nós vamos fazer algumas perguntas para esse texto. À medida em que você for progredindo comigo, nós vamos ver que o livro de Jonas tem 4 capítulos, e que esses 4 capítulos eles desenrolam uma espécie de um programa dramático. Então, Jonas capítulo 1, verso 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Certa vez eu recebi uma pessoa no gabinete pastoral, e essa pessoa começou a me contar uma história muito preocupante sobre o casamento dela. Ela começou a me contar, assim, com a face muito rubra e com o corpo muito angustiado, que o seu marido havia feito um erro, havia comprado um carro muito caro, fora do combinado da família, fora do casamento, do combinado das finanças do casamento, e que, contrariando os desejos dela, ele havia comprado aquele carro e havia assumido uma dívida que colocaria a família em grande perigo. Então eu ouvi pacientemente toda aquela queixa, ela esbravejava e bradava com os braços no ar, e ela ficou rubra e contou sobre o carro, e contou sobre e tal, e eu falei: não, minha irmã, então deixa eu entender uma coisa. Em primeiro lugar, antes da gente avançar com o aconselhamento, vocês estão bem lá? Vocês estão precisando de algum socorro financeiro? Vocês precisam de algum suporte financeiro da igreja? Ela falou assim: não, pastor, você não está entendendo. Isso aconteceu há 32 anos atrás, no primeiro ano do nosso casamento. Eu falei assim: não entendi, minha irmã. Eu falei: não, pastor, eu estou te contando uma história que é importante, por isso eu vim ao gabinete, mas ele comprou esse carro há 32 anos atrás. Esse carro hoje já dá em algum ferro velho por aí, né? Deveria ser um Maverick V8, deveria ser alguma coisa muito bacana, né? Há 32 anos atrás. Eles estavam casados há 32 anos, mas aquela mentira, aquela traição financeira daquele marido havia causado uma profunda mágoa no coração daquela mulher. E ela, ao longo desses 32 anos de casamento, havia muitas vezes acusado, havia confrontado o seu marido a respeito daquilo que aconteceu. Mas quando eu fui abordar o marido, obviamente você sabe o que eu ouvi. Eu ouvi assim: pastor, isso é passado. Eu já pedi perdão, eu já me arrependi. Isso para mim é passado, mas para ela ainda é presente. A grande problema, pastor, é que essa história tem danificado o nosso futuro. Porque todas as vezes que nós temos uma discussão, ela não tem nada a ver com o negócio do carro. Mas depois de 5 minutos de alguma DR, ela já ressuscita a história do carro de novo. Pastor, minha vontade era saber onde esse carro está agora. Trazer ele de volta para casa, botar gasolina nele na frente dos olhos dela e incendiá-lo ali. Quem sabe essa história do carro passa. E eu disse assim: meu irmão, não vai passar.
Você pode até botar fogo no carro, o que é uma ideia muito arrojada, por sinal, e interessante. Se você for mesmo fazer um churrasco de carro, me chama, eu quero assistir. Mas eu não acho que vai ser resolutivo. Todos nós trazemos algumas marcas do nosso passado. Todos nós trazemos algumas feridas aqui dentro do peito, de pessoas que nos abandonaram, nos rejeitaram, de pessoas que nos traíram, de pessoas que nos decepcionaram, de pessoas que nos violentaram de alguma maneira, pessoas que nos desprezaram. Todos nós temos um passado no sentido de que todos nós, por melhor que tenha sido a nossa vida até aqui, temos alguns eventos que nos aconteceram, alguns deles fatalidades, como a morte de alguém que nós amávamos, como o enfrentamento de uma doença, uma demissão, um fracasso, a sua empresa que implodiu do dia para a noite, um período no qual você passou por uma depressão muito intensa, um período no qual você se sentiu abandonado pelos seus amigos, ou talvez pela sua igreja, ou talvez pelo seu pastor. Todos nós passamos por algum momento, por algum evento na vida, e esses eventos têm o poder de causar uma espécie de uma fratura na nossa história, uma fragmentação de tal maneira que é como um osso mal curado, é como um osso que uma vez trincado, mal curado, ele continua doendo por anos e anos e anos a fio, e quando o dia esfria um pouco e as coisas não são tão promissoras, e no nosso horizonte a semana não é tão boa e nós temos enfrentamentos, então o nosso coração volta naqueles mesmos eventos, e nós nos lembramos. Note que uma das coisas mais impressionantes que eu como pastor vejo, e como pastor das pessoas eu tenho acesso ao coração delas, ou à história delas, e o gabinete pastoral, o lugar do cuidado pastoral é um lugar muito doido por causa disso, porque as pessoas me contam histórias que têm 20, 30 anos, mas elas contam e sentem como se tivesse acabado de acontecer. É uma coisa impressionante. Algumas pessoas têm tremores quando elas vão contar que foram abusadas sexualmente na infância. E elas sentem como se o agressor estivesse justamente ali para fora da porta do gabinete. Elas têm medo, elas sentem angústia, elas suam frio na minha presença. Meus irmãos, todos nós sabemos o que é ficar aprisionado pelo passado. De alguma maneira você sabe do que eu estou dizendo. Todos nós sabemos o que é ficar aprisionado em correntes que nos prendem ao passado. E essa introdução parece muito distante do livro de Jonas, mas não é. Jonas, filho de Amitai, que viveu ali no Reino do Norte. A única referência que nós encontramos a Jonas, fora do livro de Jonas, é o capítulo 14 do segundo livro de Reis, versículo 25, que diz que havia um profeta em Israel, o nome dele era Jonas, filho de Amitai. Esse profeta é identificado como sendo um profeta do Reino do Norte, do período de Jeroboão. Ele era o profeta do Reino de Israel, num dos períodos áureos do Reino de Israel, mas só que por causa da grande apostasia espiritual, Deus foi permitindo que o Reino do Norte fosse consecutivamente vencido e abatido pelos seus inimigos e perdesse muitas fronteiras e muitas terras. Dentre os agressores, dentro dos invasores das terras israelitas, estavam os famosos assírios. Os assírios eram conhecidos no mundo antigo por uma extrema crueldade com a qual eles tratavam os povos dominados. Eles não cumpriam os tratados de guerra. Eles matavam crianças, mulheres e idosos, o que era uma atrocidade para aquela época. Eles inventavam a famosa árvore assíria, onde as pessoas eram empaladas pela barriga nos galhos das árvores, e as vilas eram sistematicamente queimadas. Para vocês terem uma noção da crueldade desses invasores, existem alguns registros que fazem menção ao fato de que alguns generais opositores, quando eram apanhados vivos, eles eram esfolados vivos. Parte da pele deles era arrancada na marra. E eles eram colocados para caminhar no deserto, sem a pele, até desidratar e morrer. Uma coisa assim, de uma crueldade assombrosa. Havia um tom de escárnio, de divertimento na maneira como os assírios tratavam os seus vencidos e derrotados. E como Jonas foi profeta do Reino do Norte, ele conviveu com a carnificina assíria. Ele viu a maldade
Para ele não era uma notícia passando na TV. Ele vivia entre pessoas que tinham um parente que foi assassinado, uma mulher que foi estuprada, uma criança que foi violentada por um assírio. Esse homem, chamado para ser profeta do Reino do Norte, ele viu e viveu tudo isso. E então, um dia Jonas está em casa, atualizando lá o seu status do Instagram, postando um sermão, um trecho do sermão dele, quando de repente chegou uma ordem de Deus: Jonas, vá para Nínive e pregue lá. Só tem um problema: Nínive é capital da Assíria. Então Jonas fala: sim, Senhor, claro, vou pregar para os ninivitas, com certeza. Se você olha o mapa assim de frente, Nínive ficava a leste. Então ele pega um Uber, vai até a rodoviária, chega na rodoviária e pega um ônibus para ir até Jope. E chegando lá ele quer ir para Tarsis. Tarsis é uma palavra ou é uma referência geográfica um tanto quanto mítica na literatura antiga, mas supostamente aponta para a Península Ibérica, que é o extremo oposto da onde Deus o estava enviando. Como se Deus dissesse assim: Jonas, vai para a esquerda. Ele vai assim: com certeza, Deus, para a direita eu vou com toda a força e a toda velocidade. Muitas vezes nós acreditamos que Jonas tinha medo dos ninivitas, não é verdade? Nós acreditamos que Jonas não queria atender os comandos de Deus, porque isso, porque aquilo outro. Não é verdade. Você e eu, nós vamos descobrir a verdade, porque Jonas, ele pega um barco que vai para Tarsis. Nós sabemos a história. Uma tempestade intervém na direção do barco, e então, muito numa narrativa, numa progressão muito dramática, os marinheiros lançam sortes. Eles descobrem que o culpado disso é Jonas. Ele é lançado ao mar, um peixe o engole. E então, no capítulo 2, ele faz uma oração de arrependimento no ventre do peixe. O que é curioso a respeito dessa oração é que ela é uma bricolagem de 17 salmos diferentes, mostrando que Jonas era alguém que conhecia profundamente a palavra de Deus e que entendia muito maduramente a sua vocação como profeta. Ele não era qualquer um, ele era um profeta conhecedor das Sagradas Escrituras. Então, ele ora, se arrepende, e em certo trecho do Salmo ele diz assim: os votos que eu fiz, pagarei. E então o peixe vomita Jonas. Aonde? Nas cercanias de Nínive. E então o capítulo 3, enquanto o capítulo 1 e 2 fazem referência ao profeta desobediente, os capítulos 3 e 4 fazem referência a um profeta obediente. Mas obediente assim: eu vou entrar na cidade e eu vou pregar. O texto diz que uma cidade que Jonas levaria mais ou menos 3 dias para percorrê-la com tranquilidade, foi percorrida a caminho de um dia a pé, e nesse ínterim ele pregou o pior sermão que ele tinha no seu repertório. Ele perambulou pela cidade de Nínive gritando simplesmente: arrependam-se ou Nínive será subvertida. Só isso. O cara não falou mais nada. Do tipo assim: Deus, eu vou obedecer. Você mandou eu pregar, eu vou pregar, mas você não especificou que sermão que é para pregar, que texto que é para expor, você não falou nada. Então o negócio é o seguinte: eu vou chegar lá e vou gritar: olha, Nínive será subvertida se vocês não se arrependerem. O juízo de Deus virá. Imagine que você está lá no centro da cidade, de repente um maluco entra no calçadão gritando palavras de juízo divino, rasga todo o centro da cidade e simplesmente vai embora. Eu possivelmente acharia que é um lunático, ainda mais que esse cara vinha com uma alga na cabeça, cheirando a estômago de baleia. Eu falei: meu, esse cara é esquisito, precisa de uma intervenção psiquiátrica. Mas pasme que a notícia foi andando de boca em boca, que tinha um transeunte pregando na cidade, e essa notícia chegou nos ouvidos da corte real. E o coração dos governantes foi quebrantado e um jejum foi promulgado.
Um avivamento aconteceu na cidade de Nínive. E aí a gente fala assim, bom, então vamos ler o capítulo 4 agora, porque o capítulo 4 é Jonas muito feliz, exultando, porque todo pregador deseja que seus ouvintes abracem o convite do arrependimento, não é? Quando Billy Graham, por exemplo, colocava 50 mil pessoas no estádio, a expectativa é que todas aquelas pessoas viessem ao encontro pessoal com Jesus. Quando um pregador faz um sermão evangelístico, ele espera que as pessoas se convertam, e então Jonas deve estar extasiante. Ele deve estar assim, o capítulo 4 deve ser um salmo de gratidão a Deus, deve ser assim, um hino de exultação, que não é, porque Jonas atravessa a cidade, fica fora dos muros da cidade, assenta-se debaixo de um zimbro, e ele fica lá esperando, assistindo, diz até que ele fez uma pipoca, esperando que fogo caísse do céu e consumisse os assírios. Mas passou algumas horas e o fogo não veio. Passou mais um tempo e o juízo divino não caiu do céu. E então o texto diz assim, capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, descontente com a conversão dos ninivitas, e enfureceu-se. O texto no hebraico é tão engraçado que a palavra para descontente é triste, sabe? É aquela palavra assim, de uma profunda tristeza. Jonas ficou profundamente triste com a conversão dos ninivitas, e depois o texto diz que ele ficou irado, e a palavra ali no hebraico significa com um rosto rubro, quente de raiva. Sabe quando você sente raiva assim no trânsito, que a sua cara fica assim, você sente um calor no rosto? Ele sentiu-se primeiro descontente e depois cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva. E então, pela primeira vez, ele ora a Deus utilizando suas próprias palavras, não as palavras de salmos bricolados, colecionados, decorados, mas ele diz assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu sabia que o Senhor é um cara do coração mole. Eu sabia disso tudo aí. O meu desejo era que, não ouvindo, os ninivitas não se arrependessem. Lembrando um pouco daqueles termos do apóstolo Paulo, né? Como crerão se não tiver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Dentro daquela lógica muito interessante de que o profeta é aquele que porta a revelação de Deus nesse contexto aqui, se eles não soubessem, eles seriam fulminados, eles seriam exterminados. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? É que o ódio e o ressentimento que Jonas nutria por esse povo era tão, mas tão profundo, que ele estava disposto a desobedecer o chamado de Deus, estava disposto a ignorar um comando do próprio Deus, estava disposto a não atender o chamado apenas para que aquele povo fosse julgado, triturado, morto pelo juízo divino. E é aqui que nós entendemos uma coisa muito interessante. Não existe nenhum profeta do Antigo Testamento que tenha um padrão narrativo como Jonas, porque nenhum profeta, nem de Israel, nem de Judá, eles têm de sair do seu povo para pregar para outro povo. Sempre quando Deus chama um profeta, ele é chamado para pregar para o seu próprio povo, mas Jonas é o único caso da história bíblica em que um profeta ele é tirado do meio de Israel ou de Judá e ele é levado a uma outra nação. Agora pense comigo, se havia tantos profetas no tempo de Jonas, por que é que Deus escolheu justamente Jonas para levar uma mensagem que ele não queria levar? Pense um pouco comigo. Se Deus conhecia o coração de Jonas e sabia que Jonas resistiria ao máximo como ele fez, por que é que Deus não trouxe um profeta mais obediente, mais submisso, um profeta mais crente? Porque no final do livro nós vamos descobrir que Jonas foi enviado a Nínive com 2 propósitos.
Primeiro, para que ele pudesse ser um instrumento de salvação na vida dos ninivitas, mas depois, para que ele mesmo, Jonas, pudesse ser salvo do seu ódio. Se o texto, o único objetivo do livro de Jonas fosse narrar a conversão dos ninivitas, a história de Jonas pararia no final do capítulo 3. Mas ela não para ali, porque o capítulo 4 mostra Deus lidando diretamente com o profeta. Com o profeta. Nós podemos dizer que o foco do livro é mais Jonas do que os ninivitas até. É mais o coração de Jonas, sabe por quê? Porque depois que Jonas fica ali naquele ódio, ele faz essa oração, Deus faz crescer sobre ele uma planta. Você se lembra da história da planta? E aquela planta traz refresco para Jonas, mas em determinado momento a planta morre. Quando a planta morre, Jonas de novo se enraivece. E de novo ele faz uma oração mal educada, dessa vez pedindo o quê? A morte. E então Deus diz assim: se você ama uma planta que você não plantou, você não regou, você não cultivou, quanto mais eu amo os ninivitas que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita. Qual é o final do livro? O final do livro termina numa suspensão com Deus falando com Jonas, mas a gente não sabe qual é a resposta de Jonas. É como se Deus dissesse assim: Jonas, você vai entender, você vai compreender que no final das contas eu te trouxe aqui para que você possa deixar o ódio para trás e que para você possa alinhar o seu coração com o meu coração. Se o profeta é sempre aquele homem que tem o seu coração encharcado pelo coração de Deus, então a pergunta de Deus para Jonas é: Jonas, você vai deixar o passado para trás, perdoar os ninivitas e alinhar o seu coração com o meu coração? Quando eu leio o livro de Jonas, eu descubro uma coisa. Eu descubro que essas cadeias que nos prendem ao passado, elas têm o poder de deformar completamente a nossa espiritualidade. Completamente. Em determinado momento do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: se você for prestar um sacrifício e lembrar-se ali no ato do sacrifício de que você tem alguma coisa com um irmão, você tem alguma coisa mal resolvida, interrompa o ritual. E olha que Jesus está falando para judeus que entendiam a sacralidade daquele momento. Interrompa o ritual, vá, conserte-se com o seu vizinho, e então volte, faça a sua oferta. A grande questão é que tem coisas que nós não queremos ver dentro de nós, mas que deformam a nossa caminhada com Deus. E assim como Jonas, muitas vezes nós nos tornamos desobedientes, endurecidos, rebeldes, nós nos tornamos recalcitrantes, porque o nosso coração não se parece com o coração de Jesus. O nosso coração não se parece com o coração do nosso Salvador. O autor de Hebreus diz assim: meus irmãos, cuidem para que entre vocês não haja nenhuma raiz de amargura. Raiz de amargura é uma imagem que o autor de Hebreus pega para nos dizer que a amargura, o ressentimento, ele vai entrando no coração, vai lançando raízes profundas, a ponto de nos tornar tão amargos quanto o sentimento que nós temos. O ressentimento ou o desejo de vingança de quem machucou você, decepcionou você e traiu você, é tão absurdo como esperar que você tome o veneno e a pessoa que machucou você morra. Fala assim: rapaz, eu tenho uma mágoa de fulano de tal, e você toma lá 1 litro de veneno, porque você está convencido de que aquela pessoa vai morrer, porque você tomou o veneno. A lógica é muito simples. O que é que existe na sua história que te prende num passado de dor e sofrimento? Que abusos você ainda não perdoou? Que traições você ainda não colocou aos pés de Jesus com o perdão que existe na cruz? Que eventos ainda marcam a sua história, perdas, fracassos, e que você vive mais no passado do que olhando para o futuro? Muitas vezes nós ouvimos dizer assim, que as pessoas que ficam melancólicas e deprimidas, elas vivem tanto no passado que elas se esquecem de que existe um futuro. Mas é muito pior do que isso,
Porque quando nós vivemos com ódio, quando nós vivemos amarrados no passado, a grande questão é que o nosso futuro parece tão negro quanto o nosso passado. É como se nós estivéssemos trocando todas as possibilidades que temos de uma vida plena pelo passado que nós já sabemos como é, de dor e sofrimento. Deus levou Jonas até Nínive com um propósito apenas: ensinar a Jonas que ele podia perdoar. E vocês já devem ter reparado que eu prego muito sobre perdão aqui na nossa comunidade, que eu falo muito sobre isso, e que pelo menos 4 reflexões por ano eu falo de diferentes maneiras sobre a mesma coisa, que é basicamente uma teologia do perdão. Então eu quero conversar um pouco com o seu coração, que nessa manhã não está dizendo, mas está pensando basicamente: pastor, eu sei de tudo isso que foi pregado hoje aqui de manhã, mas eu não consigo perdoar. Porque muitas vezes nossa cabeça já está informada, mas ainda assim dentro de nós eu penso e sinto assim: pastor, ali eu já sei de tudo isso. Inclusive ouvi seu sermão há 4 meses atrás sobre perdão, e ouvi o outro também que foi feito há 9 meses atrás sobre perdão também. Nós estamos na mesma página, eu entendi tudo, pastor, mas ainda assim eu não consigo. Quando eu vejo fulano, ou quando eu penso nisso que aconteceu, ou quando eu me lembro disso, tudo isso borbulha dentro de mim, e como Jonas eu sinto raiva, ódio, vingança, desejo de reparação. Eu realmente, assim como Jonas, espero que fogo do céu caia sobre esse indivíduo. E nós vamos descobrir aos poucos que nós somos muito parecidos com Jonas. Que nós somos muito parecidos com Jonas. E se você recebesse um voucher de ira divina, você e eu teríamos em quem usar, não é? Deus vira e fala assim: eu vou te dar um voucher para que você tenha a oportunidade de ver cair fogo do céu sobre uma pessoa. A maioria de nós usaria, não é verdade, irmãos? A maioria de nós teria nome, endereço e CPF certo para esse voucher. Em certo instante, os fariseus estão discutindo com Jesus e pedindo para ele um sinal. Estão demandando que Jesus comprove que ele é o Messias. E então Jesus diz assim: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no interior do peixe e depois ressurgiu. Jesus utiliza a história de Jonas para dizer que esse profeta que vai pregar perdão para o inimigo é ele mesmo. Jesus é aquele melhor e maior Jonas que morreu e depois ressuscitou para pregar perdão para os seus inimigos. Agora, pasme, quem são os ninivitas de Jesus? Quem são os ninivitas a quem Jesus é enviado com uma mensagem de perdão e de salvação? Quem são as pessoas que são alvos do ministério salvador desse maior e melhor Jonas, que é Deus encarnado e revelado na palavra? Você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não sou tão mal quanto os ninivitas. Meu irmão, se você pensa assim, você não entendeu nada a respeito da cruz ainda. Porque Jesus morreu pelo seu pecado. Foi o seu pecado que matou Jesus. Foi o meu pecado que matou Jesus. Nós crucificamos a Jesus. Os romanos foram um mero instrumento providencial de Deus, mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus veio morrer pelo meu pecado. Eu sou aquele inimigo que Jesus veio trazer para junto de si mesmo. A grande diferença entre Jonas e Jesus é que Jesus diz que existe festa nos céus por um pecador que se arrepende. Jesus não está irado ou com raiva porque nós aceitamos a salvação que nos foi oferecida.
O que eu quero dizer é o seguinte: se você acha que não consegue perdoar, pense um pouco melhor. E eu vou te dizer, por você mesmo, você realmente não consegue. Mas se você já foi perdoado por causa do sangue de Jesus e Deus colocou o perdão dele sobre você, então você e eu já temos os recursos que nós precisamos para perdoar quem quer que seja. E eu quero terminar contando uma história pessoal para vocês entenderem como esse sermão ele tem a ver com a minha vida e tem a ver com aquilo que nós queremos viver aqui. Depois o pessoal da edição me ajuda, né? Você, logo depois disso daqui, você coloca a oração no final. Obrigado. Como a maioria de vocês sabe, eu sou adotivo por parte de pai. Meu pai, o homem que me gerou biologicamente, ele só me conheceu quando eu tinha 9, 10 anos de idade. E eu fui programado durante toda a minha adolescência para odiar a minha família biológica, porque minha mãe um dia me pegou assim no colo com 1 mês de idade, me levou até a casa dos meus avós, me apresentou diante deles e eles simplesmente viraram as costas e a gente nunca recebeu qualquer ajuda de qualquer tipo. Então, durante toda a minha adolescência, odiar o meu pai biológico era um sinal de honra e de valorizar o que a minha mãe fez por mim. Quando minha irmã morreu, calhou pela providência divina de eu ir morar exatamente na casa do meu pai biológico. Eu passei por um período de 1 ano desviado da igreja, fora dos caminhos do Senhor, e quando eu voltei, ali por volta de julho de 2003, Deus disse para mim assim: vamos colocar a casa em ordem. Eu falei, bora colocar a casa em ordem, Deus. Porque quando nós temos 18 anos, nós fazemos orações perigosas e nem nos damos conta disso, né? Deus, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E Deus fez. Falou, ótimo, que bom que você falou sobre isso. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos colocar a casa em ordem. Perdoe o seu pai. Eu disse, eu não consigo. Perdoar o meu pai seria ser injusto com a minha mãe, seria trair a minha história, seria... E eu pontuei uma série de coisas para Deus. E Deus só pontuou uma para mim de volta, que é o seguinte: eu já perdoei você. Passe adiante. Eu quero te dizer que se você sente que é impossível perdoar essa pessoa, seja essa pessoa o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu chefe, não importa. Se você sente que não existe caminho para você fora dessa gaiola de ódio, de ressentimento, de amargura, de rancor, se você sente que não existe liberdade para você desse passado de ressentimento, de dor, de frustração e traição, eu quero te garantir que o Evangelho é a única coisa que pode te tirar desse lugar. Mas permita que o Evangelho trabalhe no seu coração. Você e eu, nós vamos ter que abandonar a justiça própria, o desejo de vingança, o desejo de reparação, o desejo de que as contas sejam saldadas. Solte a justiça própria, porque a mesma justiça que você queria que fosse feito na vida dessa pessoa, se viesse sobre você, esmagaria você, esmagaria a mim. A mesma justiça que nós queremos para o nosso agressor, se ela vier sobre mim, ela me esmaga. E Jesus diz assim, cuidado com a medida que você usa para medir os outros. Porque se você usar um paquímetro será usado também para medir você. Cuidado com a régua que você usa para medir os outros. A mesma régua será usada para medir você. Então, no final, nós precisamos da graça. No final, nós carecemos de graça, mas graça recebida tem que ser sempre graça concedida. Eu quero te convidar a fazer uma oração hoje. Feche seus olhos, seja corajoso, ore comigo.
Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos dizer de todo o nosso coração, não da boca para fora, mas de todo o coração. Nós queremos perdoar e liberar essa pessoa de toda dívida, Senhor, de todo erro, de toda falha. Nós pedimos, Espírito Santo, faz com que esse perdão que foi colocado sobre mim possa fluir através de mim e alcançar exatamente essa pessoa que está agora diante dos olhos do meu coração. Eu perdoo o meu marido, Jesus. Eu perdoo a minha esposa. Perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu filho, a minha filha. Nós liberamos perdão, Jesus, nessa manhã. Pela fé, com convicção, no nome de Jesus, nós liberamos perdão e pedimos, Senhor, esteja conosco. Permita que esse perdão seja curativo para as nossas emoções. E arranque, Senhor, efetivamente toda a raiz de amargura, de ressentimento e de rancor da nossa alma, para que nós possamos viver na liberdade que Cristo já morreu para nos dar na cruz do Calvário. Senhor, nós oramos mais uma vez nessa manhã pedindo, Jesus, nos concede paz, nos concede liberdade e faz com que o futuro pareça maravilhoso, pareça auspicioso, pareça, Senhor Jesus, cheio de promessas e expectativas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que foi preparado para aqueles que o amam, porque nós conhecemos o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então o futuro é maravilhoso, Senhor. O futuro revela seus planos e propósitos, o futuro traz sua graça concreta em nossa direção. Nos liberta, Senhor Jesus, para que nós não precisemos mais viver com os olhos no retrovisor da vida, mas nós possamos olhar para frente, para o alvo, para Cristo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, nós olhamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor, transforma o nosso coração, derrama graça sobre nós nessa manhã. Nós oramos com fé, nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém.